queridas irmãs, queridos irmãos, começamos mais um programa O Espírito da Letra, analisando a obra de André Luiz. Começamos no programa anterior o novo livro, Evolução em Dois Mundos, uma obra diferente das anteriores, porque nós já vimos no programa anterior as duas mensagens introdutórias falando sobre qual é o objetivo deste livro, e é para levar a nosso conhecimento aquilo que às vezes nos está faltando em termos de substância científica, substância de análise. E aqui nós vamos hoje, no primeiro programa, mostrar a você o que André Luiz está querendo explicar com tudo aquilo que o livro vai nos trazer. Primeiro, o livro é dividido em duas partes. Então, a primeira parte tem 20 capítulos e a segunda parte tem mais 20 capítulos. Então, os capítulos não são longos, mas eles são muito densos. Por isso, pegue o seu livro e nós procuramos fazer aqui uma ilustração daquilo que André Luiz está comentando nesta obra. Portanto, com o livro em mãos, um papel, uma caneta, um caderno, você poderá ir anotando vários dos conceitos, tá bom? Lembre-se que, como ele disse, é uma síntese de conceitos cósmicos que estão nos endereçando ao objetivo de Deus, que é nos fazer progredir além das estrelas. Lembra disso? Então, vamos ao primeiro capítulo, cujo título é Fluido Cósmico. Aí está a primeira definição, plasma divino. O fluido cósmico é o plasma divino, que ele também chama de hausto, hálito, respiração do Criador, ou força nervosa do Todo Sábio. Nesse elemento primordial, vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres, como se fossem peixes mergulhados no oceano. Bem, ele fala que o fluido cósmico é um plasma. Plasma. Vamos entender o que é o plasma? Para a gente poder chegar no que ele está mais ou menos querendo dizer. Você vai ver a primeira imagem que eu trouxe para vocês. Essa imagem mostra para nós o que é o plasma no sangue humano. Você está vendo que o nosso sangue ele é composto de hemácias, leucócitos, plaquetas, que são a parte sólida, que corresponde a 45% do sangue. E o resto é o quê? É um líquido, que ele é chamado no nosso sangue de plasma, onde estas coisas estão flutuando. Na outra imagem você verá o conceito da função do plasma. No plasma sanguíneo, ele é a parte líquida do sangue, tem 55% e serve de meio líquido para os elementos celulares, tais como hemácias ou eritrócitos, né? Leucócitos e plaquetas. A principal função do plasma é garantir o transporte de substâncias pelo corpo, como os nutrientes, os gases. Transporta gás carbônico dissolvido no plasma até o pulmão, para ser eliminado. Transporta os anticorpos que atuam na defesa do organismo. Transporta substâncias importantes para que o processo de coagulação ocorra. Vamos ver a próxima imagem. Aí você vê uma imagem que ilustra bem. O plasma transporta as hemácias, os glóbulos brancos, as plaquetas, para fazer tudo isto, não é? A defesa do organismo, a alimentação, a excreção, a limpeza das células. E com isso você tem uma ideia do que realmente no sangue o plasma representa. Na próxima imagem nós vamos encontrar o plasma no universo. Onde que tem esse plasma? Aí a fala dos cientistas. Onde encontramos plasma? No universo. E eles dizem o seguinte, que como são necessárias condições específicas para a formação do plasma, altas temperaturas, partículas de gases e ionização, para que o plasma exista, ele não é tão comum no nosso planeta. Entretanto, no universo, olha que interessante, mais de 90% da matéria se encontra em estado de plasma. Mais de 90% da matéria existente no universo se encontra em estado de plasma. O Sol, por exemplo, é todo constituído por matéria na forma gasosa e de plasma, pois as estrelas,
por serem gases a temperaturas muito altas, têm suas partículas carregadas eletricamente, que formam o plasma. Dá uma olhada na imagem que vem agora. Olha só o Sol à esquerda. Estas são demonstrações do plasma solar. À direita, o que você vê? Você está vendo o campo do nosso sistema solar, está vendo o Sol um pontinho no centro. Existe uma coisa que faz com que, ao andar, ao Sol deslocar-se no horizonte cósmico, ele vai criando um campo, e este campo vai se atritando com as áreas do espaço por onde ele vai passar, e vai criando, em altas temperaturas, aquilo que vem ali onde está a Voyager 1 e a Voyager 2, um campo de plasma em alta temperatura. Está vendo? Essa é uma demonstração desse plasma visível que foi detectado por essas sondas. Então, o que nós observamos é que essa primeira definição, que o princípio, não é o fluido cósmico, é o plasma, não está dizendo que Deus é plasma, está dizendo que existe uma matéria, que nós chamamos de matéria, mas que eles chamam de plasma, o hausto do Criador, esta coisa que vai dar origem a todas as outras, que vai sustentar todo o resto. Se o sangue não tiver plasma, você não tem circulação. Se a matéria em 90% do cosmos é feita de plasma, que o homem já detectou, você precisa entender que ela é a matéria inicial. Por isso ele se chama aqui de fluido cósmico. A doutrina espírita traz essa definição no Livro dos Espíritos, fluido cósmico universal, a matéria primitiva, matéria original, matéria inicial primitiva do universo, de onde tudo decorre. Então, você já viu a função do fluido, o fluido como plasma divino, essa coisa que permeia tudo. Como ele faz uma comparação, tudo está envolvido por esse plasma original, por esse fluido. Inclusive, como acontece com o peixe no aquário, aquilo que acontece em nossa volta também está envolto nessa mesma substância. Aí vem na sequência aquilo que ele chama de cocriação, a criação com. Existem co-criadores num plano mais amplo, num plano grande. E aí ele vai falar no texto que você vai ver comigo aí na tela. Cocriação em plano maior. Nessa substância original, nesse plasma, há um influxo estimulado pelo próprio Senhor Supremo, trabalham as inteligências divinas a ele agregadas, os espíritos muito avançados, muito elevados, que estão cumprindo as ordens divinas. Se você vai lá no Livro dos Espíritos, na escala espírita, você vai ver os espíritos puros. E lá nos espíritos puros, você verá que a função deles é cumprir as ordens de Deus, executar estas ordens. Então ele está dizendo aqui, André Luiz está nos contando. Nesse plasma trabalham as inteligências divinas que estão agregadas ao Criador, em um processo de comunhão que nós não podemos descrever. Os grandes devas da teologia hindu, ou os arcanjos da interpretação de variados templos religiosos. Trabalham todos lá, arcanjos, devas, conforme cada religião os define, é esta a definição que ele está dando desses espíritos muito elevados. E eles extraem desse hálito espiritual, eles congregam este plasma em sua vontade, em sua ação, e extraem deles os celeiros da energia com que eles vão construir os sistemas que estão espalhados no cosmos todo. Os sistemas da imensidade. E esse é um trabalho de cocriação. Eles também estão criando com o recurso que a divindade criou. E isso é em plano maior. Por quê? Porque eles estão falando no cosmos inteiro, estão atuando no todo do nosso mundo celeste, de conformidade com os desígnios, as determinações do todo misericordioso, que faz deles agentes orientadores da criação excelsa. Esses devas, esses arcanjos, esses espíritos muito elevados, são estes que, sob a orientação da divindade, geram, organizam, produzem, manipulando
o fluido cósmico universal, todas estas grandes estruturas. Essas inteligências, está continuando André Luiz a dizer, essas inteligências gloriosas recolhem, pegam o plasma divino e o convertem em habitações cósmicas de múltiplas expressões, radiantes ou obscuras, gaseificadas ou sólidas, obedecendo a leis pré-determinadas, como se elas fossem moradias que perduram por milênios e milênios, porém que se desgastam e vão se transformando por fim, uma vez que o espírito criado, todos os que são criaturas divinas, esse espírito que foi criado pode formar ou co-criar. Porém, só Deus é o criador de toda a eternidade. Tudo que os outros vão criar são criações temporárias, mesmo que durem milhões de anos. Elas vão se desgastando, elas vão sofrendo as modificações naturais. E nós vamos dar aqui um exemplo para que você possa ver como são belas estas forças celestes criadas por estas inteligências utilizando deste fluido cósmico inicial, original, este plasma divino. Vamos ver essa imagem que eu tenho para vocês. Vejam só. À esquerda vocês veem uma imagem ressaltando essa miríade de astros que está por detrás de uma nuvem de pó estelar. E à direita, você vê, é a mesma nuvem, agora com o realce das imagens que demonstram a sua estrutura, com o desprezo das luzes de fundo, e você vê que estes são lugares onde vão sendo modelados os novos mundos, onde novas estrelas vão nascendo. Lá em cima, à direita, lá em cima, quase no limite daquele amarelinho da imagem, da moldura, você vê como existe uma luminosidade muito grande. Ali são berços de estrelas, estão nascendo novas estrelas. Então você observa que isto é algo que é manipulado pelas forças inteligentes cósmicas que estão em padrões elevadíssimos e que utilizam deste plasma divino para ir gerando todas essas estruturas. Na sequência, nós vamos para os impérios estelares. É o subtítulo, Impérios Estelares. Vamos lá? Devido à atuação desses arquitetos maiores, desses espíritos muito elevados, o que é que surgem? Surgem nas galáxias as organizações estelares, com vastos continentes do universo em evolução. E também as nebulosas, essas nebulosas intergalácticas, como imensos domínios do universo, guardando, encerrando a evolução em estado potencial. Todas gravitando, veja só, todas estão em movimento, ao redor de pontos que as atraem com admirável uniformidade coordenadora. Todas estão em movimento, todas essas nuvens, essas nebulosas intergalácticas, todos estes corpos que vão sendo modelados, eles obedecem a uma coordenação. E ele continua dizendo no texto, é aí, no seio, no íntimo dessas formações assombrosas, que estão estruturadas, interrelacionando-se a matéria, o espaço e o tempo. Então, tudo isso está agora organizado numa estrutura única. A matéria, o espaço e o tempo. A se renovarem constantes, oferecendo campos gigantescos ao progresso do espírito. Cada galáxia, quanto cada constelação, possui no seu centro a força centrífuga própria, controlando a força gravitacional, com determinado teor energético apropriado para certos fins. Nem todos os corpos celestes, ele está dizendo, possuem essas mesmas características. Uns podem estar girando mais rápido, outros podem estar girando menos.
Então, cada núcleo, cada fulcro deste de vida possui no seu centro uma força gravitacional que mantém uma estrutura agregada à sua volta e está girando uma força centrífuga adequada àquilo para o que ela foi inicialmente criada, numa velocidade, num teor energético próprio para os fins que ali as inteligências soberanas puderam plasmar como um objetivo divino para aquele grupo de criações. Mas ele continua explicando. A engenharia celeste equilibra a rotação e a massa, aquilo que forma o corpo ou os corpos, harmonizando energia e movimento. E se mantém desse modo, na vastidão do cosmos, magnificentes florestas de estrelas, cada uma delas transportando consigo os planetas constituídos e aqueles que ainda não estão constituídos, ainda que não foram formados plenamente, que estão em formação. Em cada estrela vai haver o quê? Vai haver corpos que estão sendo formados, ao mesmo tempo, planetas que já foram construídos, já estão prontos, e que estão vinculados magneticamente a este fulcro central, a esta estrela. Como os elétrons que se conjugam juntamente no núcleo atômico em trajetos perfeitamente ordenados na órbita que lhes assinala desde o início, que eles têm que cumprir desde o início, dependendo da sua energia. Essas são as grandes construções cósmicas, das quais nós temos algumas imagens para você ver. Dá uma olhadinha aí. Vejam os impérios estelares. Que coisas lindas. Duas galáxias que parecem que estão à esquerda, que estão em um encontro. Do lado direito você vê uma nebulosa, a nebulosa do Anel. A nebulosa é uma estrutura feita de pó e de matéria que foi ejetada de uma explosão, geralmente que está no centro. Depois embaixo você tem a nebulosa do Sombreiro, uma das mais lindas. E logo depois nós temos uma outra imagem, aí vocês veem os impérios estelares. Olha só que coisa maravilhosa. São todos os fenômenos que acontecem no cosmos sob a direção dessas grandes inteligências que estão cumprindo a vontade divina para construírem nisto novos lugares para o desenvolvimento das criaturas, dos seres criados por Deus. Então, primeiro tem o plasma divino, o fluido cósmico universal. Deste fluido, os espíritos retiram a matéria necessária para manipular e formar estes campos de desenvolvimento, como se fossem jardins onde vão ser plantadas em vasos, em canteiros, as sementes. Primeiro, então, precisam ter os ingredientes, os componentes da matéria organizados. E aí começa a se estruturar o quê? Aquilo que vai ser, vamos dizer, o verdadeiro berço, onde se terá o início dos componentes para a formação dos projetos divinos de existência. E aí, André Luiz vai para o caso específico da nossa galáxia. Você vai ver que existem bilhões de galáxias com bilhões de estrelas, cada uma delas. Mas ele estará falando agora da nossa, a nossa chamada Via Láctea. Para imaginarmos, de algum modo, essa grandeza inconcebível da criação, vamos comparar a nossa galáxia a uma grande cidade que está perdida. É uma das muitas, incontáveis grandes cidades de um país. Existem muitas cidades gigantescas nesse país e a nossa é uma delas. E nesse país, como ele é muito grande, nós não conseguimos ver tudo. Então, nossa cidade é uma grande cidade, perdida entre milhões de outras grandes cidades. E aí ele começa, tomando o Sol e os mundos, nossos vizinhos, como se fossem apartamentos do nosso edifício,
Nós temos um edifício onde estamos morando. Reconhecemos que em volta dele, em volta do Sol, repontam outros edifícios em todas as direções, apontando instrumentos de longo alcance da nossa salinha de estudos, instrumentos que você poderia ver à distância. Perceberemos que a nossa casa não é a mais humilde, o nosso Sol não é o menor, mas que inúmeras outras lhe superam as expressões de magnitude e de beleza. Inúmeros outros prédios, inúmeras outras habitações são muito mais grandiosas. Você vai ver aqui a primeira imagem que eu quero mostrar a você que trata deste tema. Dá uma olhadinha nisso. Olha só, a nossa galáxia. A nossa galáxia é a nossa cidade, nesse país cheio de grandes cidades. Você vê ali o centro galáctico. A nossa galáxia é uma galáxia considerada espiral. E você vê vários braços saindo do centro. Cada um recebeu um nome pela astronomia humana. Então, o braço Carina, Sagitário, o braço Norma, o braço Crux, Scutum, o braço Perseu. E olha lá, o braço de Órion. E olha, tem um pontinho amarelo. Ali está o nosso sistema solar, segundo os astrônomos. O nosso sistema solar estaria localizado nesse braço, o braço de Órion. Nosso conjunto de galáxias, no grupo local. Existe um grupo de galáxias que está nessa região. E ali embaixo, eles localizam o Sol em uma área mais na periferia desse grande complexo, dessa cidade, cheia de outros prédios. Os outros prédios seriam o quê? Seriam outros sóis. Nessa mesma cidade, com muitos prédios, nós estamos num sobradinho. E tem cada arranha-céu que você não imagina. Aí ele continua dizendo no texto, nós aprendemos que além da nossa construção, existem palácios e arranha-céus como Betelgeuse, que está localizado no distrito de Órion, no bairro de Órion. Canopus, que está na região do navio. Arturo, no conjunto estelar do Boieiro. Antares, no centro da nossa noite estrelada. Escorpião, que é um desses conjuntos de estrelas. E também, além deles, outras muitas residências senhoriais, imponentes e belas, exibindo uma glória perante a qual todos os nossos valores se apagariam. Será que se apagariam? Será que é grande assim? Nós moramos num sobradinho, nós estamos mais alto do que as casinhas que estão no resto do chão, mas será que existem tantas assim, construções maiores do que a nossa, palácios, arranha-céus? Vamos dar uma olhada. Eu separei para você um vídeo, para você imaginar essa diferença de construções na nossa grande cidade, Via Láctea, essa galáxia onde estamos, a nossa grande cidade, que é uma dos bilhões de cidades gigantescas que existem. Nós vamos soltar para você, dê uma olhadinha só, porque vai começar com a Terra, a nossa Terra, onde nós estamos. Vamos lá. Aí está ela. Veja só, a Terra. Depois você vai começar a ver um outro planeta no sistema solar. Olha o tamanho de Júpiter perto de nós. Na sequência, depois de Júpiter, nós vamos para este mundo Teide, que deve ser uma estrela já maior que Júpiter. Aí então, a próxima Centauri, uma estrela da constelação de Alfa Centauri. Depois nós temos, olha o tamanho disso, o nosso Sol. Olha como ele é grande, a Terra já ficou lá atrás, ó, você nem enxerga mais. Olha o Sol, comparado com os outros planetas. Mas olha só,
Sirius A, olha o tamanho dela perto do Sol. Depois vem quem? Vocês vão ver algumas estrelas que André Luiz cita aqui. Aí você vê a estrela Pollux. Olha o tamanho do que vem agora. Arcturus é uma que ele citou aqui, ó. Arcturus no conjunto do Boieiro. Mas olha Arcturus, perto de Rigel. Rigel é uma estrela branca, azul, enorme. Mas Rigel fica pequenininho, perto de Deneb. Olha o tamanho de Rigel, Deneb. Quem que vem agora, meu Deus? Pistol. Maior ainda. Olha agora quem está chegando. Antares. Citou aqui no centro de Escorpião está essa estrela Antares. Olha o diâmetro dela. Betelgeuse ainda é maior que Antares. Olha, 10 elevado a 9 ou 10. Olha só. E olha, vai embora, ó. Tudo isso no nosso sistema. Você imaginou onde é que a Terra ficou nisso? Nossa, onde o nosso Sol ficou nisso, nós somos mais ainda abaixo do que um Sobradinho. Nessa construção gigantesca. Puxa, que coisa linda. Ele está dizendo isso aqui, ó, 1958, esse livro foi lançado. Nós conseguimos hoje essas imagens graças aos telescópios muito poderosos que nós já temos no espaço, a humanidade construiu, mas em 1958 tinha muito pouca coisa. Continuando o texto, nós vamos ver que por processos ópticos, usando as nossas lunetas, os nossos telescópios, nós verificamos que a nossa cidade apresenta uma forma espiralada. E que a onda de rádio, avançando a uma velocidade da luz, gasta 1000 séculos, olha só, gasta 100.000 anos terrenos para sair de um lado e chegar do outro lado do diâmetro. É o tamanho da nossa cidade, de um bairro a outro. Nela, nós vamos encontrar milhões de lares, que são os sóis, nas mais diversas dimensões e feitios, instituídos há muito tempo, ou recém-organizados, como também encontramos os prédios já envelhecidos, ou que estão em vias de instalação, próximos de começar a existir, nos quais a vida e a experiência enxameiam vitoriosas. Ali, em todos eles, estão corpos viventes. E aí, você vai ver mais uma imagem, para você ter uma ideia desses 100.000 anos-luz. Aí vocês estão vendo essa representação espiralada, onde estão os braços, e você vê embaixo a escala 100.000 anos-luz. Se você soltar um raio de luz de um lado, ele vai andar na velocidade da luz, que é de 300.000 quilômetros por segundo, e ele vai levar 100.000 anos para atravessar nessa velocidade. E onde que está o Sol ali? Olha lá, está em cima do G. Está vendo? A nossa galáxia, em cima está lá uma bolinha amarelinha, escrito Sol, lá no braço de Órion. Nós não estamos no centro da galáxia, nós não estamos meio nos bairros nobres, nós estamos lá quase na periferia. Mais um pouquinho a gente está caindo fora, continuando o centro da galáxia girando, mas um pouquinho, né, quem está muito na ponta vai ser jogado para fora. Olha só que interessante. Então aí nós já vimos na ilustração a nossa galáxia. E agora, forças atômicas, é o outro trecho. Você vai ver como é importante entender tudo aquilo que André Luiz está dizendo. Vamos ao texto agora. Toda essa riqueza de plasmagem, de formação nas linhas da criação, ela se realiza, ela se ergue com base no quê? Nos corpúsculos sob irradiação da mente. Corpúsculos e irradiações que no estado atual dos nossos conhecimentos
embora estejamos no plano espiritual, nós não temos direito como definir na sua multiplicidade e na sua configuração, porque a morte apenas dilata nossas concepções e nos aclara a introspecção, iluminando-nos o senso moral, mas não resolve de maneira absoluta os problemas que o universo nos propõe a cada passo, com seus espetáculos de grandeza. Ele está dizendo que essas riquezas de plasmagem, de construção desses corpos, das grandes inteligências superiores, veja só, se baseia o quê? Nos corpúsculos que são criados ou são organizados pelas irradiações da mente. Corpúsculos e irradiações. Mas ele diz, olha, mais do que isso, eu não vou conseguir explicar. Por quê? Porque a gente morre, vem para o lado de cá, e a gente desenvolve o nosso senso moral, mas de maneira absoluta a gente não consegue de imediato entender todos os problemas que o universo nos põe, com a sua grandeza, com o seu espetáculo maravilhoso. Você pega a formiga mais inteligente, mais competente do formigueiro e coloca a formiga diante de um forno de micro-ondas. E ela tem que entender o que é aquilo. Como que ela pode, por mais inteligente que ela seja, compreender um forno micro-ondas? Que não seja uma formiga, que seja já um ser um pouco mais avançado, um passarinho. Como é que ele entende aquilo? Que não seja um passarinho, que seja um gato, um cachorro. Não entende como que é aquilo. Por quê? Porque ele não tem a capacidade para entender. E André Luiz está dizendo isso. A gente vai para o outro lado, mas continua meio assim, sem entender tudo. Mas ele continua explicando o que lhe é possível. Veja só o texto. Sob a orientação das inteligências superiores, reúnem-se os átomos em colmeias imensas e sob a pressão que está espiritualmente dirigida de ondas eletromagnéticas, são controladamente reduzidas as áreas espaciais dentro do átomo, sem perda de movimento, para que se transformem na massa nuclear adensada, de que se esculpem os planetas, em cujo seio as mônadas celestes, as sementes celestes encontrarão adequado berço para o seu desenvolvimento. Vamos parar um pouquinho. Imagine a água. Você tem a água em 3 estados. O estado de vapor, o estado líquido e o estado sólido. O que acontece? Cada um tem uma estrutura. No estado de vapor, os átomos estão muito afastados uns dos outros. Tanto que, se você pegar 1 litro de água líquida e ferver, ele se expande na fervura e produz 1.200 litros de vapor, um único litro, de tão expansivo que ficam os espaços internos. Agora, se você pega a água e ao invés de aquecer, você resfria, você tira energia, ela vai ficando, os átomos vão ficando mais e mais pertinhos até que ela fica sólida. Então você percebe que a diferença dos espaços entre os átomos, entre as moléculas, vai produzindo diferentes estados naquela mesma matéria. E ele está dizendo que as mentes superiores utilizaram-se dessas suas energias poderosíssimas para ir, antes de se formarem os elementos, irem modelando, para ir apertando esses espaços, a fim de que eles se congregassem e pudessem se transformar nos elementos sólidos que nós conhecemos para a formação dos mundos, para a formação dos planetas, as matérias densas. Semelhantes mundos, diz André, servem à finalidade a que se destinam por longas eras, consagrados à evolução do espírito. São salas de aula, numa escola bem feita, grandiosa, até que, por essa sobrepressão sistemática, por essa pressão que vem de fora para a modelagem da matéria, eles vão sofrendo o colapso atômico, pelo qual eles acabam se desfazendo e vão se transformando em astros cadaverizados, como se fosse um corpo que vai perdendo a vitalidade, depois de muito tempo. Essas esferas mortas, contudo, voltam a novas diretrizes dos agentes divinos. Aquilo que a gente joga no lixo, põe num saco de sanito e manda embora, os agentes divinos sabem que aquilo
possui condições de ser reciclado. E eles dispõem, eles determinam, eles impõem sua vontade sobre a desintegração desses materiais de superfície, dando oportunidade a que os elementos comprimidos, que são os elementos físicos comprimidos pelas forças de atração, se libertem através de explosão ordenada. Uma explosão que os espíritos superiores coordenam, surgindo novo conjunto corpuscular, novos corpos espalhados, como se fossem matéria-prima, para a reconstrução das moradias celestes, nas quais a obra de Deus se estende e perpetua em sua glória criativa. Então você percebe que aquilo que não serve mais, pelo desgaste natural, sofre uma implosão e depois uma explosão. E tudo aquilo vai projetado pelo espaço e vai formar as nebulosas, que são matéria, que são poeira, que depois vão sofrer a atração de novo e vão gerar novos mundos. Veja a imagem aí. Isso a própria ciência já mostrou. Veja lá. Nebulosa, protoestrela, depois vem a pequena ou a média, a grande, a gigante, explode numa supernova. Essa supernova, uma parte vai se transformar num buraco negro, a outra ou numa estrela de nêutrons, e o remanescente dessa supernova, que são esses gases e essa poeira, volta a formar na reciclagem a matéria-prima para gerar de novo o mesmo processo. Nada vai se perder. E aí, indo para a parte final do capítulo, nós vamos chegar no trecho que fala sobre a luz e o calor. Os mundos ou campos de desenvolvimento da alma, com as suas diversas faixas de matéria, em variadas expressões vibratórias, como eu disse aqui, a água, sólido, líquido, gasoso, ou plasma. Existe o quarto estado da matéria, que é chamado de plasma. Sob essa influência dos tutores espirituais, essas diversas faixas da matéria são acalentados por irradiações luminosas e caloríficas, sem que a gente se refira a outras forças de outras espécies que são arrojadas do espaço cósmico sobre a Terra, os raios cósmicos, sobre a Terra e sobre o homem, e que garante a eles a estabilidade e a existência, luz e calor, guardando essa possibilidade de nós termos vida. Que temos então essas duas forças, luz e calor, que teoricamente classificamos entre radiações nascidas dos átomos, que têm as energias, que fazem com que tudo funcione com a luz e com o aquecimento para tudo estar em desenvolvimento. Estes átomos, excitados na sua íntima estrutura, enviam ondas eletromagnéticas. É deles, dos átomos, que essas ondas partem. Todavia, não obstante estarmos tateando com relativa segurança as realidades da matéria, definindo a natureza corpuscular do calor e da luz, e embora saibamos que outras oscilações eletromagnéticas se conjugam insuspeitadas por nós na vastidão universal, que vão além, estão abaixo do infravermelho e além do ultravioleta, completamente fora das nossas zonas de percepção, apesar de a gente saber disso, nós confessamos com humildade que não sabemos ainda, principalmente no que se refere à elaboração da luz, qual seja a força que provoca a agitação inteligente dos átomos. Os espíritos ainda não podem nos dizer sobre isso. E que os força a produzir essas irradiações capazes de lançar ondas no universo com a velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. Nós não sabemos como explicar isto. Preferimos reconhecer em toda parte, com a obrigação de estudarmos e progredirmos sempre, o hálito divino do Criador fazendo isso. É como se esse fosse o sopro do Criador, produzindo as ondas de luz e de calor, agitando os átomos na sua essência, fornecendo com eles aquilo que depois vai aquecer, vai enriquecer tudo que está em volta.
Com isso, nós vamos chegar no último item, que é a cocriação em plano menor. Primeiro nós vimos a cocriação cósmica, as inteligências superiores. Mas também existe a criação pequena, que é o que ele vai falar agora. Em análogo processo, em análogo alicerce, as inteligências humanas que estão conosco utilizam o mesmo fluido cósmico em permanente circulação no universo para elas também criarem junto, cocriação em plano menor, assimilando os corpúsculos da matéria com a energia espiritual que lhes é própria, formando assim o corpo perispiritual, chamado veículo físio-psicossomático, é o perispírito. Nesse veículo, o homem exprime ou cunha as grandes civilizações que abrangem no mundo a humanidade encarnada e a humanidade desencarnada. Nosso perispírito também é plasmado pelos espíritos para que as criaturas que foram sopradas por Deus na vida possam ter uma vestimenta. Dentro das mesmas bases, estes seres plasmam também os lugares entenebrecidos pela purgação infernal, gerados pelas mentes desequilibradas ou criminosas, nos círculos inferiores e abismais, e que valem como aglutinações de duração breve, no microcosmos em que eles estão estagiando, sob o mesmo princípio do comando mental com que as inteligências maiores modelam as edificações cósmicas do universo inteiro, que desafiam a passagem dos milênios. Então, as grandes inteligências plasmam as grandes obras e as pequenas inteligências, em função da sua pouca elevação, plasmam as coisas menores. Inclusive, as coisas, o corpo físico, o corpo vibratório, o perispírito, e os ambientes vibratórios próprios dessa vivência do espírito, manipulando essa mesma matéria com a sua vontade. Então, essas criações, elas duram menos tempo do que as outras. Aí ele diz o seguinte, para terminar. Cabe-nos assinalar, deste modo, que na essência, toda a matéria que nós estamos vendo, tocando, é energia que se tornou visível. E que toda energia, na sua origem, é força divina, de que nós nos apropriamos, nós tomamos o poder sobre ela para interpor os nossos propósitos aos propósitos da criação, cujas leis nos conservam e prestigiam o bem praticado, constrangendo-nos a transformar o mal de nossa autoria no bem que devemos realizar. Porque o bem de todos é o seu eterno princípio. Compete-nos, portanto, anotar que o fluido cósmico ou plasma divino é a força em que todos vivemos nos ângulos variados da natureza, motivo pelo qual já se afirmou, e com toda razão, que em Deus nos movemos e existimos. Paulo de Tarso, apóstolo, Atos dos Apóstolos, versículo 17, capítulo 17, versículo 28. Então, Paulo já diz que em Deus nós existimos e nos movemos. Coisa linda, não é? É tão importante a gente entender tudo isso, o hálito divino, o plasma universal, aproveitado pelas inteligências grandes para formar os grandes corpúsculos celestes e pelas inteligências menores, criando ambientes mentais, ambientes vibratórios, graças aos quais os corpos espirituais se modelam nessa mesma plasmagem. Eu acho que agora você já tem uma ideia do significado deste primeiro capítulo. Prepare-se que depois, no capítulo seguinte, nós vamos para o corpo espiritual. Esse físio-psicossoma, que ele já disse aqui, que na verdade chama perispírito. E a gente vai aprender muita coisa sobre ele. Mas isso é na semana que vem. Eu espero você e esperamos que você possa desfrutar muito de todo este livro. Obrigado pela sua audiência, um grande abraço e muita paz.